muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada sábado a gente busca trazer um tema diferente, um novo tema e com a ajuda dos nossos especialistas levar informação até você que acompanha a programação da SIC TV, tá certo? E olha, o tabagismo é uma das maiores ameaças à saúde pública do mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, por ano, mais de 6 milhões de pessoas são mortas em decorrência do uso direto do tabaco. Quem não fuma também está exposto. E no Viver Bem, que está começando agora, você vai descobrir o que pode ser feito para revertermos esse quadro global e saber como buscar ajuda. Por isso, convidamos para falar do tema a pneumologista, a doutora Ana Carolina, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Olá, bom dia, Renata. Obrigada pelo convite. Bom dia aos telespectadores. Muito bom a gente poder falar sobre este tema, né? Ainda é um problema de saúde pública em todo o mundo, né, o tabagismo. Sim, o tabagismo ele está relacionado a várias doenças cardiovasculares, pulmonares, né? Então, nós vamos estar falando então de qualidade de vida. Doutora, vamos sentar então para a gente conversar um pouquinho mais sobre este tema. Anos atrás, a publicidade de cigarros, ela relacionava a imagem do fumante à liberdade, àquela pessoa descolada, ao poder. E hoje, ao contrário, né, nas caixas de cigarros, os alertas eles são bem evidentes. E mesmo assim, o número de fumantes, ele é grande, né? Graças a nossas políticas públicas de saúde, nós conseguimos introduzir, então, propagandas negativas e não deixar com que propagandas positivas ou com pessoas de renome usem o cigarro para promover o tabagismo. Mas 20% da população que fuma tem um grau de dependência importante. Então, mesmo quem deseja parar de fumar e não consegue, normalmente é esses 20% que tem um grau de dependência maior. E aí é onde vai agir mais ainda o sistema público de saúde para tentar fazer com que essa pessoa pare de fumar. Essa questão da publicidade é lei, né? É lei. Não pode mais divulgar cigarro, né, em filmes, propagandas, outdoors, né? Justamente por isso nós conseguimos reduzir a nossa taxa de tabagismo. Hoje no Brasil nós somos exemplo em relação à Europa sobre tabagismo. Nós temos uma proporção muito menor do que na Europa, que pode ser feito isso, né? Então 30% lá, nós aqui temos 13% no Brasil. Certo. O fumante, ele está vulnerável a riscos bem específicos, né, por conta do uso do tabaco. Então, explica pra gente que riscos são esses, doutora. Então, riscos cardiovasculares, né, de infarto, derrame, doenças nas artérias do corpo, doença no pulmão, como bronquite do cigarro, chamado DPOC, ou enfisema pulmonar, o temido câncer de pulmão, mas não só o câncer de pulmão, vários outros tipos de câncer de pulmão, cerca de 80 tipos de câncer de pulmão. Então, há uma variação muito grande de malefícios. Sim, e é muito grave, diminui a expectativa de vida, diminui qualidade de vida, né? E está relacionado, quando a gente fala nessa questão de saúde, ela interfere na qualidade do nosso corpo como um todo, né? Pele, envelhecimento precoce. Envelhecimento precoce, a saúde dentária, né? Então, a qualidade da saúde dos dentes, da cicatrização, envelhecimento da pele. Então, esteticamente falando, também traz malefícios. É até comparado gêmeos, uma gêmea que fuma e uma gêmea que não fuma, né? O rosto dela está muito mais envelhecido do que de uma pessoa que nunca fumou. Então, esteticamente também é prejudicial. O que é o fumo passivo? Passivo é aquela pessoa que não é fumante, mas convive com o fumante. Então, principalmente filhos, né, ou netos de avós ou pais que fumam. Por exemplo, também numa festa que tem pessoas fumantes em volta, também você vai inalar aquela fumaça e também vai estar tendo os malefícios de uma pessoa que está fumando também.
toda a proximidade, toda a exposição, ou a gente tem que ter um mínimo, um máximo, a proximidade, ou qualquer fumacinha que inalar, uma pessoa inalar próxima a outra, ela também vai ser prejudicada? Não existe uma quantidade segura. A gente sabe que quanto mais exposição, maior a condição da pessoa adoecer. Então, sempre evitar. Sempre evitar. Mas quem tem uma sensibilidade maior, quem já tem problema respiratório, principalmente crianças, idosos, vão ter maior chance de adoecer com um mínimo de exposição. Às vezes, um pouquinho ali já pode fazer mal, então tudo que eu puder fazer para evitar a proximidade vai ser sempre mais seguro. Sempre mais seguro. Crianças, filhos ou netos de avós fumantes têm maior chance de desenvolver asma. Então, às vezes não está nem na mesma casa, mas só convive um pouco, o neto já pode desenvolver asma, bronquite, doenças respiratórias, pneumonias. Muito bom, a gente vai continuar entendendo um pouquinho mais sobre esse assunto e o que o fumo passivo pode causar em um adulto depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Tabagismo, tema do nosso programa de hoje. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde por ano, mais de 6 milhões de pessoas são mortas em decorrência do uso direto do tabagismo. Então, a gente está falando sobre este tema, estamos conversando com a doutora Ana Carolina, que é pneumologista, recebendo aqui no nosso Viver Bem de hoje. A gente até comentava no bloco anterior, doutora, explicando o que seria o fumante passivo. Você frisou bem que, principalmente crianças que já têm ali predisposição a algum problema respiratório, qualquer exposição, por mínima que seja, pode agravar ali o quadro da criança. E o adulto que está exposto a essa fumaça, até vamos colocar ali com uma frequência maior, A gente tem aí as questões, às vezes, do convívio social, roda de amigos. O que pode acontecer com esse adulto que está próximo de alguém que fuma? Pode também desenvolver doenças respiratórias. E tem uma coisa diferente, o fumante passivo, quem está fumando, o cigarro comum tem filtro e o fumante passivo não vai ter filtro. Então, se ele tiver com uma exposição longa, próxima a essa pessoa que é fumante, ele vai inalar todos os tóxicos, que nós temos mais de 8 mil substâncias tóxicas para o seu pulmão. Então, ele também pode desenvolver doenças respiratórias, crônicas ou até mesmo agudas, rinite, bronquite, que é a famosa asma, e até outras doenças mais graves que possam fazer com que ele se interne ou que ele adoeça mais precocemente. No caso de gestantes que ainda fumam, mesmo com o bebê ali na barriga, ainda durante a gestação, o que pode acontecer com o bebê? É perigoso, Porque o tabagismo na gestante implica na prematuridade. Então, a criança pode nascer antes do tempo e também o desenvolvimento do pulmão da criança vai ser diferente, induzindo, então, a doenças respiratórias crônicas e até graves para o bebê, assim que ele nasce e até na fase adulta. Olha, minha mãe fumou quando eu estava gestante ou quando eu era criança. Quando adulto, vai ter uma formação pulmonar diferente. Essa criança pode ter uma predisposição a uma dependência mais facilitada? Pode ter dependência também. Assim como o álcool, O cigarro, ele é uma dependência, então ela tem uma chance maior a desenvolver dependências a outras substâncias psicotrópicas, inclusive ao cigarro. E a gestante passiva, aquela gestante que tem ali um companheiro ou convive com pessoas que fumam, também pode causar os mesmos malefícios do que uma gestante que fuma durante a gravidez? Pode também, porque ela vai estar inalando substâncias tóxicas e ela vai estar passando isso para o seu bebê. Então, a gestante tem que tomar cuidado em dobro, para ela e para o seu bebê. A gente tem em vigor uma lei nacional antifumo, que busca a qualidade do ar que é respirado pelo não fumante. Essa lei, na sua visão como especialista, ela de fato é uma lei eficaz, é uma boa iniciativa? Inicialmente, nós tivemos uma redução importante no número de tabagistas no Brasil, Nós somos exemplo para a Europa, porque nós temos essas leis antifumos, a redução da propaganda, mas temos visto que isso não está sendo muito bem respeitado pelas instituições, Então, ultimamente, nós
não temos visto com tanto sucesso assim a redução já do tabagismo. Então, eu tenho visto como um fator positivo desde que ela seja respeitada, né? De que haja cumprimento. Como você comentou, né, doutora, não existe estudos que apontam um nível seguro de exposição passiva à fumaça do tabaco, não. Né? E graus diferentes de dependência do tabaco? Existe isso? Uma pessoa que, às vezes, ela fuma esporadicamente, aquela que fuma na rotina todo dia, vai ter uma diferença dos graus de dependência? Vai ter diferença. Nós utilizamos alguns questionários para avaliar o grau de dependência à nicotina que a pessoa tem. Por exemplo, se ela fuma nos primeiros 30 minutos do dia, se ela não consegue fumar mesmo estando doente, se ela tem uma forte vontade de fumar, mas não consegue, por exemplo, dentro do aeroporto, né? Então, porque ela pode ficar algumas horas dentro de um ambiente fechado e não pode fumar. Então, isso a gente sabe que está relacionado a uma maior dependência à nicotina. E nós temos também a dependência emocional, por exemplo. Quando eu fico nervoso, eu vou fumar mais. Quando eu tenho um problema financeiro ou algum parente está doente ou faleceu, eu voltei a fumar, né? Então, isso é um grau de dependência que nós chamamos de emocional. Então, o trabalho e o tratamento é desenvolvido conforme o tipo de dependência e que, na verdade, a pessoa tem mais de um tipo de dependência ao cigarro, né? Mas, de fato, então, nas substâncias ali do cigarro, existem substâncias que, comprovadamente, elas tornam a pessoa dependente. Sim, a nicotina é o maior exemplo delas. Inclusive, no tratamento, a gente utiliza o adesivo de nicotina, que causa essa dependência e libera a dopamina, que é uma substância que nós produzimos no cérebro que traz prazer. A mesma substância quando nós praticamos exercícios, quando pode ser utilizado outro tipo de droga psicoativa. Então, é uma droga, né? Então, é uma dependência, existe Código Internacional de Doença, no Código Internacional de Doença, então ela vai gerar essa dependência mesmo. A pessoa que para de fumar, algumas podem ter sintomas de abstinência. Bom, é comprovado que existem benefícios de saúde imediatos e de longo prazo para as pessoas que param de fumar. Então, a gente separou aqui alguns desses benefícios para que você de casa entenda. Dentro de 20 minutos, o ritmo cardíaco e a pressão arterial baixam. Então, é algo até meio que instantâneo, né, doutora? Porque é um prazo pequeno, né? Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue cai para o normal. De 2 a 12 semanas, a circulação sanguínea melhora e a função pulmonar aumenta. Então, a gente percebe que gradativamente a pessoa ela vai reconquistando qualidade de vida. Isso, ela pode recuperar a saúde respiratória ou melhorar naquela condição que ela está. Eu sempre falo isso para o paciente que vai operar. Doutora, mas eu vou operar daqui uma semana. Uma semana faz diferença, porque não normaliza, né? Mas pode ajudar na pressão arterial, como você comentou. Vai trazer benefício àquela pessoa que fuma e vai operar, ou aquela pessoa que fuma e está internada por alguma condição de saúde. Então, vale muito a pena parar de fumar a qualquer momento. Tem mais benefícios, tá? Porque os benefícios vão evoluindo conforme você aumenta aí o prazo sem fumar. Entre 1 a 9 meses, a tosse e a falta de ar diminuem. Em 1 ano, o risco de desenvolver uma doença coronariana cai pela metade em relação a um fumante. Em 5 anos, o risco de ter um acidente vascular cerebral é reduzido ao de um não fumante. Então, se eu consigo estabelecer ali um prazo um pouco mais longo, é como se eu nunca tivesse fumado? Então, existem algumas doenças que já podem ser desenvolvidas quando a pessoa, né, está fumando, mas certamente reduz o risco. Então, eu fico muito feliz quando a pessoa para de fumar justamente por esses benefícios a longo prazo que a pessoa pode ter. Se ela não tiver a doença estabelecida, ela não vai desenvolver... Por causa do tabagismo. Por causa do tabagismo. E se ela tiver a doença, diminui a chance, como você colocou, reduz em metade ao de quem está fumando. Então, você está diminuindo a sua chance de adoecer em 1 ano. Nossa, é pouco tempo para uma vida, né?
Tem mais, só para você receber o incentivo, olha, em 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para cerca de metade em relação a um fumante e o risco de câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, colo do útero e pâncreas também diminui. Em 15 anos, o risco de doença cardíaca coronária é o mesmo de um não fumante. As pessoas que param de fumar depois de sofrerem um ataque cardíaco reduzem em 50% as chances de ter outro ataque cardíaco. Então, como a gente já deixou bem claro, né? Independente de um prazo mais curto, passando ali para um prazo mais longo, os benefícios sempre virão. Sempre virão, você vai ter uma maior qualidade de vida sua e eu sempre falo da sua família, porque não adoece só uma pessoa, né? Pode adoecer toda a família pelo risco de tabagismo passivo. Então, é super importante a cessação de tabagismo, a gente conversar sobre isso, porque a gente está promovendo a saúde da família toda. E você de casa acha que fumar cigarro eletrônico ou narguilé, ele não traz malefícios para a saúde? Você vai entender depois do intervalo, que é bem breve, não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre o tabagismo, entendendo os malefícios do tabaco na saúde humana e como que progride a evolução daquela pessoa que para de fumar, que resolve parar de fumar. Bom, a gente está recebendo a doutora Ana Carolina, que é pneumologista, aqui conosco para entender um pouquinho mais sobre isso, para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E agora a gente também tem outro ponto que a gente deve considerar, né? Porque com diferentes essências e sabores e uma aparência mais inofensiva que o tabaco comum, o cigarro eletrônico ele pode provocar consequências tão nocivas quanto o cigarro, incluindo doenças pulmonares e cardiovasculares e câncer. O nosso repórter Fábio Almeida, ele conversou com o Caio, que é usuário do cigarro eletrônico, e nos contou um pouquinho da sua história. Eu comecei a fumar com muita frequência no meu dia a dia, por poder estar fumando em qualquer lugar, por ser um vapor, né? Tipo, você fumar e a fumaça sumir. Só que acabou me prejudicando. Antes do Caio usar o cigarro eletrônico, ele fazia uso do cigarro comum de forma casual durante os finais de semana. Mas em 2020, conheceu o vapor e não demorou muito para que os danos à saúde aparecessem. Eu acho que o sintoma para mim veio em menos de 6 meses. Comecei a sentir dores nos rins e fui saber do que se tratava, né? E acabou que, eu consegui descobrir coisas que não eram legais, que afetavam a saúde. E pouco tempo depois, o Caio fez uma pausa de quase 6 meses no consumo de vapers e voltou a usar por um curto período no final de 2021. Porém, foi aí que ele sentiu todos os sintomas novamente e decidiu deixar de vez o cigarro eletrônico. Tudo que eu sentia antes, eu achava que era uma má rotina, noites mais dormidas e má alimentação, tudo voltando, sendo que eu não tinha mais aquela rotina e nem aquela alimentação. Então eu acabei percebendo que poderia ser o cigarro eletrônico. De acordo com os últimos estudos, cerca de 20% dos jovens de 18 a 24 anos usam o cigarro eletrônico aqui no Brasil. Apesar da venda do produto ser proibida pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os vapers são facilmente encontrados, principalmente na internet. E isso tem deixado diversos especialistas preocupados devido aos inúmeros malefícios do cigarro eletrônico. A gente acha que é alguma coisa normal do nosso cotidiano, rotina, uma alimentação. Às vezes você faz um esforço muito grande no trabalho e acaba achando que é algo por conta disso, mas às vezes não é só o tabagismo mesmo. E hoje você tá bem? Hoje eu tô. A gente percebe, né, doutora, que com a praticidade, a aparência tecnológica do cigarro eletrônico, ele acabou se tornando mais atrativo, né? E acabou quebrando um pouco aquela questão das leis de, por exemplo, não poder fumar em ambientes fechados, porque entende-se, numa visão geral, que ali não é um cigarro, mas né? Infelizmente, né, nós temos perdido um pouco com o cigarro eletrônico e é muito triste, né, vermos que é uma população jovem, né? O cigarro eletrônico, como vocês colocaram na reportagem, ele pela cor, pelo cheiro, ele atrai muito jovem.
e atrai o jovem, inclusive em idade escolar. Como vocês colocaram aí, 20% da população jovem já teve contato com cigarro eletrônico, é 1/5 da população. Então, pensando a longo prazo, o dano que isso pode causar e o grau de dependência é uma tragédia, vai ser uma tragédia. Num comparativo com um cigarro convencional, ele é tão nocivo quanto? Ele é tão nocivo quanto, né? Nos últimos 10 anos houve um boom, né, de número de usuários e cada vez mais temos estudos mostrando que causa mais dependência, certo? Tem muito mais nicotina do que o cigarro comum, alguns vapers, e também promovem doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. Nós já temos reportagem de cantores que usam cigarro eletrônico e que já tiveram doenças respiratórias por conta disso. E por ser um dispositivo eletrônico, podem haver ali outras substâncias que também são nocivas à saúde? Pode. Pode ser colocado nicotina, alguns colocam até maconha, e que pode gerar outros danos pulmonares. Em 2019, nós tivemos também um aumento do número de casos nos Estados Unidos de pneumonia grave, com pouco tempo de uso, mais ou menos 2 semanas, pneumonias graves com necessidade de internação e até morte por conta do uso do cigarro eletrônico. O narguilé também foi febre em um período, né, doutora? Foi. Ele também é prejudicial, assim como o cigarro, como o tabaco? Ele também é prejudicial e também está inserido no Brasil, principalmente na população jovem, gerando mais dependência. E 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros, ou seja, 5 carteiras de cigarro. Então, imagina uma pessoa fumando 1 hora de narguilé, é a mesma coisa do que uma outra que fumou praticamente 1 semana, né, de cigarro comum. Então, também causa muitos malefícios e o narguilé também compartilha, né, aquele bocal é compartilhado. Então, pode transmitir outras doenças, como a Covid, como herpes, algumas outras doenças que podem ser atribuídas ao compartilhamento. Existem programas hoje no SUS, doutora, para o fim do tabagismo, para quem tem dependência? Qual que seria a sua recomendação aqui com palavra final? Sim, procure ajuda. Nós temos no Serviço Público de Saúde, no setor primário, nos postos de saúde ou nos CAPs, tratamento específico para tabagismo. Tanto medicamentoso quanto de terapia cognitivo-comportamental. O tratamento funciona, certo? E é importante a população saber e onde procurar. Muito bem. A gente quer agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigada por trazer tanto esclarecimento acerca deste tema, viu, doutora? Imagina. Quem quiser te encontrar, então, pode te buscar nas redes sociais, né? Pode me procurar, foi um prazer. Agradecer também a Celibras, que mais uma vez está aqui com a gente, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos de uma campanha tão importante quanto esta, tá? E agradecer a você de casa que todo sábado tá ligadinho aqui na tela da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. A vocês, um ótimo final de semana. Tchau, gente. Aproveitem.